pensar um pouco o que seria essa dialética, a dialética seria esse movimento de que há um esforço de juntar e ao mesmo tempo de repelir. Ou seja, ensino-aprendizagem. Se a gente for pensar no que é ensino e no que é aprendizagem, são dois conceitos antagônicos, né? Ensinar é uma coisa muito diferente de aprender, mas são dois conceitos que só existem se estabelecerem uma força interna entre eles. É a ideia da didática. É dois polos opostos que, ao mesmo tempo, se confrontam, né, e produzem uma terceira força. Então, no processo ensino-aprendizagem, de acordo com a explicação da dialética, o esforço do ensino-aprendizagem é esse confronto que vai possibilitar o desenvolvimento da pessoa. Então, o ensino não termina com a exposição do conteúdo, mas tem uma participação na aprendizagem, né? Em outras línguas, né, a gente tem, inclusive, outros verbetes para expressar a complexidade do que seria ensino-aprendizagem nessa perspectiva dialética, né? A língua portuguesa ela não é capaz de dar conta dessa complexidade. Então, ensino-aprendizagem, em alguns textos, vocês vão observar, inclusive vem com hífen, não é? O hífen é uma indicação aí importante de que é algo que precisa ainda ser muito estudado para entender o que significa essa relação de oposição e junção, né, ao mesmo tempo, a junção e repulsão ao mesmo tempo, que é um pouco do que significa a dialética. Eu dizia das outras línguas, né? Na língua espanhola, a gente tem o verbete da ensinança, né? Vejam só, o que é ensinança? É um ensino é uma ensinagem, né? A gente tem um autor no brasileiro que tratou isso como ensinagem, que é a Léa Anastasio, que é uma autora de didática do sul do país, que discutiu um pouco, né, dessa questão aí. Na Espanha, então, tem a ensinança, e na língua russa, que é uma língua que a gente estuda muito porque tem um autor importante aí dessas concepções educativas contra-hegemônicas, que é Vygotsky. Então, quem teve acesso às obras de Vygotsky direto do russo, vai perceber que ele trata essa situação dialética de ensino-aprendizagem com um verbete específico, né? Para distinguir de outros verbetes. Não é ensino e não é aprendizagem, é as duas coisas em oposição e juntas. Então, na língua russa, isso aparece com o verbete obuchenie. Então, vejam só, né? Então, essas concepções contra-hegemônicas, elas vêm defender que que o professor só existe por conta do estudante. Então, professor e estudante estabelecem uma relação de dialética. Uma relação em que um sozinho, sem o outro, eles sempre vai faltar alguma coisa. Assim, outras relações dialéticas também são colocadas aí, né? Ensino-aprendizagem, que a gente já falou bastante aqui, aluno-professor, né? Os alunos e os professores têm objetivos distintos na relação educativa, mas essas relações distintas, elas são fundamentais para promover o processo educativo. É justamente essas oposições entre os dois objetivos, é que promovem o processo educativo. Então, é um pouco isso, né? Então, algumas didáticas têm se dedicado aí a pensar como é que seriam essas concepções educativas baseadas nessa relação dialética aí que a gente está dizendo, né? Então, autores importantes são Vygotsky, né, como os nomes mais expressivos desse grupo de concepções. No Brasil, Saviani, ele trouxe isso, inclusive quando ele fez a classificação de todas essas concepções. A última que ele propõe é a pedagogia histórico-crítica, que tem, olha, vejam só, histórico-crítica. Então, veja, duas expressões para mostrar a necessidade de combinar mesmo, né? Dois polos importantes para entender o mundo e traduzir esse mundo no ambiente da sala de aula. Então, Saviani, um outro didata que também é da mesma época de Saviani, é José Carlos Libânio, que
desculpe aí, a gente continua aqui. Ele também é um autor importante aí dentro dessas concepções contra-hegemônicas que colocam aí o ensino-aprendizagem numa condição de uma relação dialética. Então, são essas três classificações aí, esses três grupos para compreender. Vocês vão perceber que dentro de cada uma delas, de cada um desses grupos, existem outras nomenclaturas, né? Eu disponibilizei para vocês aí no material da disciplina um quadro com referências desses grupos, né? Então tem a pedagogia tradicional, a pedagogia nova, a pedagogia libertária. Então cada uma desses conceitos aí para integrar os três grupos, que são as referências. Uma outra organização que vocês vão ter acesso aí ao longo dos estudos é as três concepções de docência, né, que também estão fundamentadas nesses três grupos. A docência tradicional, a docência construtivista, que é aquela baseada na relevância e supremacia da prática, e uma docência interativista, né, que é esse terceiro grupo que a gente defende aí. Então, são essas questões aí relacionadas às concepções educativas. Bom, uma outra problemática do módulo é a questão das categorias da didática. Né? Há uma pergunta bem direta aí. Por que as categorias da didática precisam estabelecer relação entre si? Precisam ter coerência entre si na organização do trabalho do professor. Talvez nem precisasse de fazer esse questionamento, né, pessoal? Mas a gente observa nos planejamentos dos professores que é necessário, sim, tratar disso. Porque muitas vezes o planejamento do professor ele é tratado como algo burocrático, que não faz parte do cotidiano da sala de aula. O professor muitas vezes não se apropria desse planejamento para o seu benefício próprio, né? Ele simplesmente organiza um planejamento para apresentar numa supervisão ou numa secretaria ou numa instância superior de uma universidade, por exemplo. Então, ele acaba não pensando o que ele está colocando lá naquele planejamento. Então, muitas vezes, o objetivo de aprendizagem que ele coloca não tem relação com a metodologia de avaliação. Né? Se ele espera que o aluno alcance determinado objetivo, ele precisa, a partir desse objetivo, pensar que metodologias estão mais adequadas, né? Que tipos de processos avaliativos eles serão mais pertinentes, mais coerentes com aquele objetivo. Então, gente, é básico, né? Essas categorias elas têm que ter relação entre si. Isso é fundamental para que o professor consiga chegar onde ele pode chegar. E mesmo assim a gente sabe que simplesmente elaborar um planejamento coerente com esses elementos todos, ele não é suficiente para dar conta do que significa o processo educativo, porque a gente está numa relação entre humanos, né? Professores e estudantes são seres humanos que têm motivações específicas. Então, é preciso de ter diversos compromissos entre eles para que seja possível alcançar determinado resultado aí importante. Mas esse planejamento, ele é importante, ele é fundamental aí para ser o mapa, o caminho que o professor vai seguir aí na condução do seu trabalho. Bom, a gente falou um pouco disso. E aí vem a última questão. E as metodologias de ensino? Né? Elas dão conta da complexidade do trabalho educativo? Bom, acho que as pistas já foram dadas aí ao longo da minha explanação, né? Se a gente precisa de um planejamento que seja coerente com todas as suas categorias didáticas, como é que a gente espera que simplesmente estabelecer boas metodologias elas vão ser suficientes para que eu chegue no meu objetivo? Existe uma coisa muito séria que existe nos ambientes educativos, que são os modismos pedagógicos, né? Nós estamos aí diante de um modismo, o modismo da hora, do momento, é a tal da metodologia da aula invertida, né? Que na verdade não tem nada de novidade. A aula invertida já é uma técnica de ensino que é desenvolvida lá desde o início do século XX. As metodologias ativas, né? Todo mundo só se fala em metodologia ativa como se fossem as soluções únicas, né, para os processos de educação, né? Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que uma metodologia com fim em si mesma,
ela não é suficiente para dar conta da complexidade. Eu preciso pensar o que eu espero do meu estudante, eu preciso saber o que eu quero contribuir para que ele se forme. Eu preciso saber qual vai ser o meu papel nessa relação, né? Qual a minha compreensão do conteúdo que eu vou apresentar, porque não significa também que em função de eu fazer uma crítica à pedagogia tradicional, eu não preciso ter o domínio do conteúdo. Sim, ele é essencial. E é esse domínio que vai me ajudar muitas vezes a orientar o meu estudante a realizar diferentes tipos de atividades que o ajudem a produzir por si só, né, os processos de reflexão, de pensamento, né, porque a gente precisa ajudar o aluno a pensar. Né? Essa talvez seja o grande desafio da escola, né? Formar um estudante que saiba pensar. Não adianta eu formar um estudante que saiba simplesmente mecanicamente resolver problemas do mesmo tipo, porque a vida não tem problemas do mesmo tipo. Cada dia a vida te surpreende com problemas muito diferentes. Então eu preciso saber lidar com as variáveis da vida. Né? Isso eu falo na vida em forma geral, mas qualquer área do conhecimento tem as suas variáveis. Né? Vocês da matemática sabem muito mais do que eu sobre isso. Tá? Mas é para a gente fechar e compreender que a metodologia sozinha não resolve muito, não. Eu preciso ter um domínio de todas essas categorias, de todas essas concepções educativas. Para quê? Para que eu possa fazer melhores opções. Para que eu não seja aquele sujeito que não tenha crítica, que não saiba o que está fazendo na sala de aula. Né? Que faça porque o meu professor anterior fez. Eu reproduzo a aula do meu professor. Por quê? Não sei. Então, se eu não sei, eu não estou usando o meu potencial da crítica, o meu potencial de estudo para fazer opções claras e intencionais. Tá? Então, é com tudo isso que vocês vão se deparar aí ao longo do módulo 2. Espero que vocês tenham estudos profícuos, que vocês se desenvolvam naquilo que está proposto e que a gente possa continuar os nossos diálogos aí ao longo da disciplina. Eu estou à disposição. Até mais. Um abraço.